finja, ande e haja como rico até realmente se tornar um. Eu acho que essa é uma das maiores imbecilidades que eu já ouvi, tá? E eu sei que as pessoas usam de psicologias, mindsets, viés comportamentais para explanar esse tipo de opinião. Só que, cara, a minha humilde opinião, tá? É que isso é uma idiotice, tá? Isso é uma tremenda idiotice. Se você é pobre, você agir como um rico, você se comportar como um rico, buscando, até tentando se tornar um, tá? Pra você que está chegando agora no canal, meu nome é Cláudio, criador do canal Investe do Baixa Renda, e aqui eu falo sobre finanças, investimentos e comportamentos, beleza? Se esse conteúdo te agrada, mete o dedão no like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? Vou dar meu ponto de vista sobre um assunto aqui que tem me chamado bastante atenção, beleza? E que eu vi algumas pessoas seguindo esses conceitos e se dando muito mal. Então assista o vídeo aí, hype o conteúdo, beleza? Galera, eu sei que, enfim, você é a média das 5 pessoas com quem você anda, tá? O ambiente ele molda as pessoas, o ambiente ele muda a mentalidade das pessoas, isso é fato. E eu sou prova viva disso. Porém, a gente não pode confundir as coisas, tá? Em mudar de vida, mudar de comportamento, mudar o ambiente, conviver uma vida que não condiz com o seu padrão financeiro, com o seu status financeiro. Eu tinha um amigo, cara, que eu tinha um colega e ele era bem icônico, tá? Não é pra menosprezar ninguém, mas ele veio da mesma realidade que eu. A gente vivia em uma situação de extrema pobreza, né? Enfim, a gente foi crescendo, foi buscando melhorar de vida, trabalhar. Só que o que acontece? O cara começou a elevar o padrão de vida dele. Ele, eu não sei se porventura ele já havia ouvido essa frase de que você é a média das pessoas com quem você anda. Só que ele meio que deixou a gente de lado ali, né? Os Zé Ruelas, os Zé Ruelas, os quebrados. E ele começou a andar com o pessoal com um padrão de vida muito acima do dele, do nosso, né? E aquilo naquele momento, cara, me deixou puto da vida, porque eu falava, eu com a minha mentalidade de escassez, eu falava, eu falava, filha da puta desse, quebrado, e hoje quer dar uma de rico, não anda com a gente, só quer andar com o riquinho, né? E de certo modo, tinha um pouco de razão, como também tinha um pouco de frustração nessa minha fala e dos demais colegas. Só que esse cara, como eu falei pra você, ele tinha um padrão de vida aqui, e ele vivia aqui, ó. Sabe aquela famosa frase do Harvey Specter, a vida é assim, eu gosto assim? Pois é, talvez não dê certo pra você, né? E pra ele não deu, porque o cara, mano, ele não ganhava nem um salário mínimo, ele vivia de bico. Só que aí começou a ostentar perfumes caros, roupas de marcas, celularzão da moda, tá? E celular era uma coisa bem difícil na época, não era pra poucos, tá? E o cara começou a comprar fiado, certo? Só que de repente, quando você compra fiado, você tem um dia de pagar. Tem o dia de pagar. E aí o que é que acontece? Chega o dia, você tem que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, tem cobrança. Se tem cobrança, tem estresse. Tá? Tem estresse, tem dor de cabeça, tudo isso. E aí, mano, o cara, eu comecei a perceber que ele meio que tava voltando às origens. O cara já não tava mais naquela turminha lá acima do padrão de vida dele. E quando a gente foi entender o porquê daquilo, simplesmente ele viu que era inviável. Tá? Ele não estava errado em querer mudar de vida, em querer sair daquele ambiente. Pelo contrário, pelo amor de Deus, não é isso. Ele estava errado em dar um passo maior do que a perna, certo? Porque ele vivia em um ambiente de pobreza, onde todo mundo era meio que por igual, todo mundo estava fodido na lama. E aí ele conheceu um outro ambiente, um outro ambiente fantástico, ilusório, que não condizia com a vida dele naquele momento. E quer dizer que ele não poderia almejar viver uma vida daquela? Não, pelo contrário, ele poderia. O problema aqui foi ele querer viver aquela vida sem poder, sem ter condições. Porque o ciclo da vida é o seguinte, cara, eu venho da merda e eu quero chegar lá em cima. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me planejar, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que
conseguir minha estabilidade financeira, para aí sim eu elevar meu custo de vida, certo? Só que a maioria das pessoas elas vivem por status, por imagem, vamos dizer assim, né? O cara via lá todo mundo de carrão, todo mundo de celular, roupinha de marca, relógio da hora. Ele começou a incorporar aquela vida, só que ele não tinha condições de pagar. E no início era muito fácil para ele manter aquele padrão de vida, certo? Porque por enquanto ele estava comprando fiado, ele poderia enganar as pessoas se desse para pagar bem, não. Só que uma hora a conta chega. E aí, para não expor aqueles problemas com aquelas pessoas, meio por frustração, se sentir um fracassado talvez, ele simplesmente se afastou de lá e voltou à média, regrediu a média, né? Regrediu a média. E aí, quando a gente foi ver o porquê, simplesmente porque ele não estava conseguindo pagar o celularzão caro, roupas de marcas, algumas ele pagou, outras não. O relógio estava totalmente parcelado. E aí, cara, era melhor ele viver com a gente. E quando a gente foi entender o problema, era justamente isso, dívida demais. Cara, levar padrão de vida, viver um patamar, um não, um, dois, três patamares acima do que ele realmente pode. Então, esse cara, ele tentou mudar de vida, ele tentou mudar de ambiente, ele mudou os relacionamentos com quem ele tinha, né? Ele deixou a gente fracassado, fodidos para trás, foi viver com pessoas que tinham sucesso financeiramente, entre aspas, né? E ele meio que tentou se tornar a média das pessoas com quem ele andava. Só que ele já tinha um comportamento enraizado, ele já tinha um padrão comportamental financeiro enraizado na mente dele que ele não mudou. Ele só mudou o ambiente, mas ele não mudou as ações dele, as atitudes. Então é isso, cara. Eu acho que a maior idiotice que um ser humano pode falar é haja como um rico até ser um, tá? Eu falo o seguinte, haja como pobre. Mesmo que você seja rico, haja como pobre. Você vai chamar menos atenção. Você vai chamar menos atenção. Você vai ser menos relevante. As pessoas vão querer se aproveitar bem menos de você, tá? Porque, cara, quando a gente tá aqui embaixo, que nem eu falei que a gente era classe fodida mesmo, ninguém tá nem aí. Você vê esse amigo que crescia com a gente, ele deu um pé na bunda da gente e foi viver outra vida. Só voltou porque se fudeu, tá? Mas não, quando você tá lá em cima, você tem dinheiro, você tem status, todo mundo quer correr atrás de você. Mas não é pela pessoa que você é, na maioria das vezes, é pelo que você tem, é pelo que você demonstra ter. Então todo mundo começa a correr atrás de você, é festinha, é balada, é pedir dinheiro emprestado, é pedir suas coisas emprestadas, depois não devolvem, não paga. E aí, ó. Então, cara, haja como um pobre até você ser rico, tá? E quando for rico, viva um padrão abaixo, porque dinheiro não aceita desaforo, não aceita desaforo. Eu acho que esse é o maior problema das pessoas. Grande parte eleva seu custo de vida, seu padrão de vida antes do ideal, antes de atingir a sua liberdade financeira. E outros que até atingem a tão famosa liberdade financeira, não tem o mínimo de educação financeira, acabam para voltando para a lama, tá? É só você olhar aí o histórico dos ganhadores de loteria, o histórico de alguns ganhadores do Big Brother Brasil, Davi Almeida, diga-se de passagem, é um deles. Olha onde esses caras tá, olha o que é que eles têm hoje. Por quê? Porque os caras não estavam acostumados com aquele estilo de vida. De repente começaram a ter bastante atenção, todo mundo gostar deles ali, gostar teoricamente, que é porque ele estava rico, era o hype do momento, todo mundo queria estar perto dele. E aí o cara via lá o cara comprar uma garrafa de uísque de 10 mil reais, de 50 mil. O cara viu o cara com um terno lá de 10, 20 mil reais. O cara viu o cara morando em um condomínio de luxo, onde o aluguel é 25 mil reais. Exemplo claro disso, o Manuel Gomes. E o cara não fazia nada para complementar a renda, para injetar mais dinheiro ali, mais capital no patrimônio dele. Uma hora a conta não fecha, tá? É como um pote com água que você só vai tirando, tirando, uma hora ele seca, tá? E você tira um copo d'água do pote, você tem que botar dois. Você tem que sempre estar mantendo o nível do pote ali cheio, tá? Cheio, de meio para cima. Porque se você só tira, não coloca, o pote vai esvaziar, meu amigo. E vai chegar uma hora que você vai ficar com sede. Você vai querer beber água e não vai ter. Entendeu? Então, presta atenção nas coisas.
É o que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, procure entender a situação realmente como ela é. Procure avaliar se isso ali faz sentido para a sua vida ou não. Porque o grande problema das pessoas é fazerem coisas sem sentido. Se ao menos se perguntar se isso ali faz sentido para ela. Não, mais uma vez eu toco no assunto. Não é errado você querer melhorar de vida, não é errado você querer mudar de ambiente, eu já fiz isso. Não é errado você querer enriquecer, desde que da maneira correta. Agora, se você não faz nada, você não trabalha, você não empreende, você não guarda dinheiro, simplesmente vou mudar de ambiente e andar com pessoas ricas, você vai ficar rico, você vai se tornar um frustrado ali, um fracassado, como a maioria das pessoas acontece. Porra, põe na sua mente, nada vem de graça, tá? Você vai ser um baba-ovo de rico, uma babá de rico, no mais é isso, nada mais, tá? A fórmula é a seguinte, é trabalhar, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, construir novas fontes de rendas, mais fontes de rendas, e aí sim você fica rico, porra. Agora simplesmente eu vou mudar, porque eu estou aqui morando num bairro pobre, vou morar lá num bairro rico, no Alphaville, vou andar com um primo rico, com um primo não sei quem, e eu vou ficar rico só porque estou andando com eles? Porra, não, de forma alguma. É atitude, atitude é o que muda tudo, tá? Então tem atitude. Se você teve a atitude de sair do lugar que você estava, de andar com pessoas bem-sucedidas, tenha a atitude de ser bem-sucedido também. Veja o que esses caras fazem e faça igual. E eu estou falando aqui de fazer igual a forma de ganhar dinheiro, não é a forma de ostentar não, tá? Porque esses caras ostentam, porque para eles dinheiro tanto faz, tanto fez. É dinheiro demais, eles não estão nem aí. Agora o pobre acha que simplesmente construir um patrimônio ali, agora ele pode sentar em cima e não fazer mais nada, que aquele dinheiro vai multiplicar a vida toda. É o contrário, ele só vai diminuir. Então esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe de se inscrever, curtir e comentar. Valeu!